Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e vamos então aí acompanhar o que nós temos para hoje. Vamos lá, então nós estamos na aula 10 e hoje nós vamos fazer a nossa revisão e a nossa avaliação. Então, esse é o momento então, que nós vamos fazer aqui uma revisão de alguns conteúdos interessantes aí que nós estudamos. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma revisão para abordar aqui alguns pontos que vai nos ajudar então a pensar mais e melhor sobre aquilo que nós caminhamos aqui no nosso trilhar da filosofia. Então vamos ver aqui, começando, nós falamos sobre o racismo, a desigualdade e o poder no Brasil. Então, nós vimos o que é o conceito de racismo, o que é o racismo. Então, logo de cara a gente vê que racismo é um crime, então é algo errado, porque é um preconceito. O racismo é uma discriminação que é direcionada a alguém, uma pessoa, e tendo em conta a sua origem étnico-racial. Então aqui nós estamos falando de um preconceito de discriminação contra uma pessoa pela sua origem. Quer dizer, para você ver como que é uma coisa errada, As pessoas não têm culpa da sua origem, ninguém pede, ninguém escolhe a sua origem, não é verdade? Então, esse racismo aqui é essa discriminação sobre a origem étnico-racial. Geralmente se refere o quê? A uma ideologia, que é o conjunto de ideias, de que existe uma raça melhor que outra. Então, há no Brasil, nós estamos falando no Brasil, do racismo, desigualdade e poder no Brasil. No Brasil, então, nós temos, é muito forte essa ideologia de que existe uma raça melhor do que a outra. É como se nós colocássemos aí as raças numa hierarquia de valores. Então, nós temos a raça superior, uma raça média, digamos assim, nós temos a raça inferior. Então, o racismo é marcado por esse processo de entendimento de que existe uma divisão na sociedade em que há melhores e há piores. Então, isso é preconceito e isso é racismo. Não existe na cultura ninguém melhor do que o outro. O que existe são culturas diferentes. Então, esse é um ponto importantíssimo. Agora, para entender, então, essa questão do racismo, nós vamos falar um pouco sobre a questão do letramento racial. O letramento, então, é esse processo educativo, formativo, que promove a construção no sujeito da capacidade de identificar e reconhecer práticas racistas no âmbito de sua cultura e também da sua própria vida cotidiana. Então, letramento é isso. É você viver no mundo, numa sociedade, e entrar nesse processo educativo formativo, onde você vai, então, tendo essa consciência, uma consciência de que você vive no mundo, numa sociedade que tem essa questão do racismo presente, muito forte. Mas esse processo educativo, que é o letramento, você vai entendendo, compreendendo que isso não passa de preconceito, não passa de discriminação. Então, esse é o letramento, É esse processo de educação, de cultura, de informação, que é onde você vai, então, compreendendo mais e melhor como é que se dá na sociedade essas relações entre as culturas. E aí você vai perceber que dentro dessas relações estabeleceu-se um nome, um preconceito chamado racismo. Tá bom? Outro ponto importante, vamos lá sobre o letramento. É possível a construção da consciência racial. Então, nós podemos aprender. Tem uma frase muito batida, que diz assim, que ninguém nasce
ninguém nasce racista, né? Nós aprendemos a ser racistas. Então, ninguém nasce daquele jeito. As pessoas não nascem assim. Nenhuma criança que nasce, ela nasce racista. Ela nasce ali, ela vai... Isso é passado para ela pelas culturas. Então, da mesma maneira que ela vai aprendendo na própria cultura, na própria convivência, na sociedade, ela vai aprendendo, desenvolvendo esse mal chamado racismo, ela também pode aprender o bem chamado antirracismo. Ou seja, ela pode construir, nós podemos, seres humanos, a gente pode construir uma consciência, né, do que é isso aí, uma consciência racial. Vamos continuar aqui para a gente fechar esse ponto aqui. Então, nós vamos ver aí a questão da responsabilidade de pessoas não negras através de práticas antirracistas, né? Como eu falei, então, essa consciência racial de pessoas negras e o fomento à responsabilidade de pessoas não negras através de práticas antirracistas. Por quê? Porque o letramento racial, nós estamos falando, quando a gente fala, a gente não tá isolando o grupo, né? Nós vamos estudar e vamos compreender essa situação aqui, mas nós vamos isolar os grupos, né? As pessoas, negros de um lado, brancos do outro, indígenas de um outro, e assim sucessivamente, né? Fazendo essa divisão. Não é dessa forma, nós vamos tendo essa consciência porque nós convivemos todos juntos. Nós convivemos juntos, né? Então, nós estamos ali participando da sociedade. E essa consciência vai me dando condições de perceber, né, que existe o racismo, em primeiro lugar, ele está presente na sociedade, mas que nós precisamos combater o racismo, que é o chamado antirracismo. Então, tudo nesse processo educativo, formativo, que nós chamamos de letramento. Outro ponto também sobre o letramento, aqui, para a gente relembrar, é a questão também do poder tornar, que pode tornar a sociedade apta a reconhecer, a criticar e combater atitudes racistas em seu cotidiano. Isso aqui é o antirracismo, né? Então, não é só uma questão de consciência também. Eu tenho consciência de que a sociedade é racista. Isso é um primeiro ponto. É um ponto importante, tomar consciência, né? Tomar consciência, trazer para a minha consciência, é ter a visão de que isso existe, de que isso está colocado aí na sociedade. Mas não basta isso, né? Nós temos também que reconhecer, criticar e combater essas atitudes racistas aí. Por quê? Porque elas estão no nosso cotidiano. Porque isso vai nos ajudando a descobrir que existem ideias estereotipadas sobre as pessoas negras. O que é isso? Ideias preconceituosas, ideias errôneas, ideias aí que foram lançadas justamente para diminuir a pessoa negra e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Então, quando nós nos colocamos nessa atitude, nós nos colocamos nessa postura de não só ter a consciência, mas também combater, dizer que isso está errado, nós estamos então aí entrando nessa questão aí de construir uma sociedade melhor, né, onde as pessoas se sintam bem na sua condição do que ela é na sociedade. Tá bom? Então, o letramento então é esse processo, né, que nós estamos aí caminhando, aprendendo na nossa vivência mesmo, que existe sim o racismo e que ele precisa ser combatido. Então, esse é o ponto para abrir a nossa mente sobre o racismo. Agora, como é que nós vamos, então, combater? Aí nós chamamos de educação antirracista. Por que vem a educação antes? Porque é um processo realmente educativo. Então, a gente aprende, é uma questão de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, sobre o que é isso. Porque o antirracismo não é muito estudado, falado. E ele pode ser entendido como um conjunto de práticas que vão auxiliar no enfrentamento, né, desse combate ao racismo. Então, aqui nós falamos de conjunto, né, de práticas. Então, a gente não está falando apenas dessa questão teórica do que seja o racismo.
Tudo bem, é um preconceito, tudo bem, é discriminação, mas isso aí tudo está no campo teórico, né? Eu dizer assim, olha, eu não sou racista, eu não tenho nada contra as pessoas negras, não tenho nada contra as pessoas indígenas, contra outras categorias, outras classes, outros grupos, outros, né, movimentos de pessoas, não tenho nada contra. Mas aí quando você vai ver na prática, né, quando você então encontra uma pessoa negra, ou uma pessoa de uma religião da Umbanda, por exemplo, aí você começa a falar mal, começa a denegrir, começa a jogar pedra, não é verdade? Isso é o quê? Isso aí você está mostrando que não está vivenciando essa prática. Você se diz não ser, mas na prática você acaba sendo. Então isso é o combate que está no processo de educação antirracista. Então vamos ver aqui. Trata-se, portanto, da oposição, né, ao racismo, né, e contra mesmo. E contra o preconceito, contra a discriminação racial e todo tipo de práticas e teorias racistas. Então, quando você vê alguém defendendo essa teoria, quando você vê alguém aí falando que realmente, né, os brancos é que tem que ter o poder, os brancos é que tem que ocupar os cargos maiores, os brancos é que tem que ter uma vida melhor. Então, aí você está vendo que está vivenciando ali uma prática racista. Aí essa é a grande questão da educação antirracista. Tá bom? E aí, então, a gente viu esse aspecto sobre a questão do racismo, sobre a questão do antirracismo, mas nós falamos também de um outro ponto importante, que é sobre a questão da liberdade, da juventude, né, de outras questões também que estão ligadas com valores, né, tem tanta coisa que nós falamos, mas nós falamos de um artigo também importante que vai nos ajudar a entender a questão mais legal, né, a questão da lei. O que nos diz a lei sobre alguns pontos importantes da nossa vida? Então, nós estamos falando aqui, ó, do artigo 18, que diz lá que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, aqui nós estamos falando o quê? De direitos. Nós temos direito à liberdade. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e também a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Então, quando eu coloco aqui essa questão do direito, nós estamos falando que, independente da raça, da cultura, da classe, nós temos uma lei maior, nós temos leis que regem a nossa sociedade para que as pessoas vivam em paz, vivam melhor na sociedade. Essas leis, elas amparam, então, o cidadão para que ele não seja violado nos seus direitos, mas também que ele cumpra os seus deveres. Então, quando a gente fala desses direitos, nós estamos falando, então, que isso é para todos, né? Não é só para alguns, é para todos. Engloba todo um grupo social que vive naquela realidade ali. Então, cada país, né, tem a sua Constituição, tem a sua lei que rege aquele país e que tem que ser cumprida e tem que ser, né, acompanhada por todos que vivem naquela nação ali, todo o povo, né? Então é importante. Ainda falando de lei, nós vimos também a questão da Declaração, né, dos Direitos, que é chamada de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aí, ela foi gestada como resposta a uma barbárie perpetrada não apenas por regimes totalitários ou totalitaristas, né, mas também por outras instâncias que operaram em diferentes contextos, formas de degradação do ser humano. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também, né, claro, nós estamos aí num contexto de guerras, né, de um contexto de barbáries, então muitos direitos foram violados. Então, a lei, a Declaração dos Direitos Humanos, ela veio ao encontro, né, dessa situação para que o ser humano seja preservado, o ser humano seja uma pessoa protegida.
pelas leis. Então a lição deveria ter sido aprendida. Né? Todos, né, a gente percebe que até hoje ainda existe ainda muitas coisas aí que vão contra, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Então tem muito ser humano ainda vivendo em total situação de miséria, de pobreza, fome, né? Tem tanta coisa que acontece que descumpre essa lei. Então nós deveríamos aprender com a história, nós deveríamos aprender, né? Nós vimos aí holocaustos, tanta coisa que aconteceu de perdas de vidas humanas, né? Civis, que não era guerra simplesmente entre soldados que estão naquela guerra, já estão praticamente ali numa situação de preparação ou para viver, ou para morrer, ou para matar, né? Mas sim pessoas civis, famílias, crianças, jovens, idosos, né? Então houve muita barbárie na história do mundo, né? nesse último século e no início do nosso século também, século XXI. Então tudo isso aí é amparado pela lei. Tá bom? Então esse foi um ponto importante também que nós vimos. Mas também diz assim, ó, nós encontramos-nos na situação impensável há 10 anos, em que é preciso reafirmar valores e convicções que julgávamos definitivamente estabelecidos, né? Então, nós estamos colocando aí uma média de tempo, mas que, na verdade, né, nós precisamos reafirmar valores e convicções, né, que estão ali contidas nessas leis, elas falam disso. Então, nós temos que retomar. Tá bom? E agora, então, nós estamos falando de quê? Das religiões também. Quando a gente fala da religião, a gente sabe que existe uma diversidade no mundo. De muitas coisas são diversas. Mas há também uma diversidade religiosa. E as religiões, elas estão dentro também desse contexto de relação social. Porque ela também é um instrumento, né, de relação social. Então, vamos ver aqui sobre a religião, né, um ponto importante aqui, ó. Elas lidam com as convicções mais profundas dos seres humanos. É por isso que a religião ela é tratada como um ponto também crucial nessa questão das relações, né? Por quê? Porque ela vai mobilizando o que nos é mais caro, que são as tradições ancestrais, as heranças afetivas, as expectativas para o presente e para o futuro. Então não se trata só de falar, né, dos deuses ou de Deus, conforme a religião, mas também está relacionada com a vivência das pessoas, com as heranças afetivas, com suas tradições. Então, não tem a questão nem do tempo, né? Porque tem a ver também com o eterno, com a eternidade. Então, desempenha para um grande número de pessoas um papel fundamental na compreensão do mundo e na própria aventura individual, mas também comunitária de autocompreensão. Então, é essa vivência comunitária que é atingida. Não é simplesmente uma pessoa individualmente. Nós estamos falando aqui de religiões, nós estamos falando de comunidades, de grupo de pessoas que vivem naquela sociedade, naquela cultura e têm a sua prática religiosa de acordo com a sua cultura, né? Então, também é preciso ter esse olhar para essas culturas, né, que vivem a sua experiência religiosa da sua maneira, né, da sua maneira. Vamos ver mais 3 pontinhos sobre essa questão aí, ó. É de se crer que sua importância e seu caráter inalienável enquanto direito esteja estabelecida. Então, cada um tem direito a ter a sua religião ou não ter, a crer ou não crer, né? Então, é um direito, é um caráter inalienável. Na expressão religiosa, o ser humano encontra condições para se autotranscender, para ir além de si mesmo. Então, as pessoas encontram também saída para a sua vida na religião, né? Nessa expressão religiosa. Então, nós temos que respeitar também os seus rumos que são dados. Nesse sentido, a atitude religiosa ensina algo, mesmo aqueles que não professam qualquer religião, né? Que nós chamamos de ateus. A identificação de uma preocupação suprema mostra que não conseguimos viver apenas no círculo restrito de nosso self, ou seja, do nosso eu. O nosso eu, a gente finalizando aqui essa nossa revisão, o nosso eu, ele está sempre no encontro do outro, né? Então, o eu está no encontro do outro. Isso que é
importante para nós compreendermos. Tá certo, pessoal? Entendido? Beleza, até a nossa próxima aula.